Conforme expandimos e vimos noutros vídeos a expansão de uma função em séries de potências de x, também podemos usar a mesma estratégia para obter uma série em potências de x menos b. Portanto, em expandir uma função numa série de potências com a forma que esta aqui tem, e que nós podemos escrever aqui somatório de n igual a 0 até infinito de an x menos b elevado a n. Nós vamos ver como é que calculamos os coeficientes para uma série deste tipo e depois vamos ver o que é que nós podemos ganhar em expandir uma série, costuma-se dizer, em torno de um dado ponto B. Então, como é que nós calculamos os coeficientes, os A's desta série? Da mesma maneira que os calculamos para uma série de potências de x. Então, aqui podes ver que se nós quisermos que a série represente a função f, então quando substituímos o x por b nos dois membros, a igualdade tem que ser válida. Ora, se nós substituirmos o x por b no segundo membro, nós anulamos todos os termos que contêm x menos b. E, portanto, o único termo que fica é A0. E a consequência que a gente tira daí é que se a série representa a função f, então o A0 não tem alternativa senão ser f de b. E agora, para calcularmos os outros termos da série, nós limitamos a usar a mesma estratégia que usamos para calcular os termos de uma série de potências de x. E essa estratégia foi começarmos a obter derivadas sucessivas dos dois membros. Então, se derivarmos os dois membros desta igualdade, ficamos com o quê? À esquerda ficamos com f', à direita ficamos com a derivada de A0 em ordem a x é 0, a derivada de A1 x menos b, como a derivada de x menos b é 1, a derivada deste termo fica apenas A1, a derivada deste termo fica 2A2 x menos b, a derivada deste termo aqui fica a derivada de A3 vezes x menos b ao cubo em ordem a x. Observa que b é constante. Como A3 também queremos que seja, podemos colocá-lo para fora desta operação. Fica assim, derivado. E a derivada de x menos b ao cubo fica igual ao expoente 3 vezes a base x menos b elevado ao expoente menos 1 elevado a 2 vezes a derivada da base em ordem a x. A derivada de x menos b em ordem a x é 1 e, portanto, ficamos com 3A3 x menos b ao quadrado. E, enfim, continuaríamos assim para os outros termos. Agora, se nós calcularmos a derivada no ponto B, e se quisermos que a série represente, lá está, a função f, então a derivada tem que ser igual ao valor da expressão no segundo membro que se obtém substituindo x por b. Novamente anulamos todos estes termos e fica f' de b igual a A1. E agora continuamos sucessivamente com derivações. Se derivarmos esta expressão, já fizemos este cálculo num outro vídeo, para a expansão de uma função em séries de potências de x. Podes checar e verificar que neste caso a derivada fica esta que aqui está, a derivada de ordem 2. Nós calculamos a derivada de ordem 2 no ponto B, substituímos b no segundo membro, anulamos todos estes termos, obtemos a igualdade fica reduzida a esta que aqui está, e daqui tiramos A2 igual a f, duas linhas de b sobre 2, é conveniente para obter uma expressão geral para a n
escrevermos de forma igual em vez de 2 fatorial, e da mesma maneira que para potências de x, nós vemos aqui que a expressão geral para os ANs é esta que aqui podes ver, e ela, cada AN se calcula calculando a derivada de ordem n no ponto B, a dividir por fatorial de n. Isto aqui é um fatorial de n. Esta é aqui a expressão geral para os coeficientes desta série. E, portanto, nós obtemos para os ANs, como acabamos de ver, esta expressão, e uma série deste tipo diz-se expansão de f de x em série de potências de x menos b, e também se chama série de Taylor de f de x em torno do ponto B. Observa que um caso particular de uma série de Taylor é aquele em que fazemos o B igual a 0. Para que é que vamos ter se nesta expressão fizermos o B 0? Primeiro podemos começar por esta aqui. Ficamos com o somatório de n igual a 0 até infinito de AN, x elevado a n. Portanto, obtemos a chamada série de Maclaurin, da função f de x. Portanto, foram este tipo de expansões que vimos nos vídeos anteriores. Quando calculamos os ANs para o B igual a 0, a diferença é que as derivadas são calculadas no ponto 0 em vez de serem calculadas no ponto B. Portanto, fazendo o B igual a 0, nesta expressão, nós caímos na série de potências de x que já vimos antes. Ora, o que acontece aqui é que estas séries, elas convergem no intervalo centrado no ponto B. Portanto, se o ponto B for 0, o intervalo de convergência de uma série do tipo Maclaurin é um intervalo centrado no ponto 0. Se a série for desenvolvida em torno do ponto B, ou se fizer uma expansão da função f em torno do ponto B, o intervalo de convergência é centrado no ponto B, e ele tem um certo raio R, portanto vai até B mais R, ou B menos R, e B menos R, portanto é um intervalo que é centrado, como dizia aqui, em B, e depois a convergência nos extremos dos intervalos tem que ser estudada particularmente para cada caso. Em particular, o R pode ser 0, a série pode convergir para um único valor de x, ou o R pode ser infinito, a série pode convergir para qualquer valor de x real.